Bem, pessoal, continuando então a gravação da explicação sobre a aplicação do método de Frobenius, nós estamos ainda aqui voltando para, expliquei na primeira parte, a montagem ali do modelo, do problema, do modelo geotécnico, né? e, e definidas as dimensões das fatias, como eu comentei no link anterior, né? Nós seguimos para a determinação dos parâmetros geotécnicos de cada camada analisada, né? Nessa definição dos parâmetros geotécnicos, o que são importantes, né? Os parâmetros estimados, a gente pode definir esses parâmetros estimados a partir de dados ou informações das sondagens de campo. Reparem que esses valores são estimados, né, por correlações existentes na bibliografia. A outra forma, nós definimos esses parâmetros a partir de ensaios de laboratório, ensaios de axial, cisalhamento direto. Nós vimos esses ensaios lá no capítulo 2, resistência ao cisalhamento, né? E repare que eu troco o verbo mesmo, os parâmetros são estimados a partir de sondagens de campo e são definidos ou determinados nos ensaios de laboratório. Então, tem mais qualidade os ensaios de laboratório do que as sondagens de campo. As sondagens de campo são excelentes para a definição da estratigrafia na montagem do modelo, né, geotécnico do problema. Quando a gente quer definir os parâmetros, seria interessante fazer uma campanha de coleta de amostras indeformadas do solo 1, do solo 2, nesse caso, né, e fazer ensaios traxial, cisalhamento direto em laboratório. Tá? A dificuldade dos ensaios de laboratório é dar representatividade para esta amostragem. Né? Se nós coletarmos a amostra aqui no próximo do ponto B, né, nós vamos ter os parâmetros de coesão, atrito, peso específico do solo da argila, do silt, né? Solo 1 e 2, aqui nessa região. Mas será que não são parâmetros diferentes? Quando a gente analisa lá no alto ou aqui embaixo, isso pode mudar. Então, a gente teria que ter vários pontos de coleta, né? E se tem muita dificuldade de coletar em áreas de encosta, pelo acesso, dificuldade de acesso, como também extrair a maior profundidade. Né? A camada superficial é mais simples de obtenção de amostras, camadas mais profundas já são mais difíceis. Né? Uma vez definidos esses parâmetros, pode estudar também uma faixa de variação. Né? Eu poderia, por exemplo, no lugar aqui de adotar ou estimar, né, uma coesão para argila siltosa, aqui no caso 27 kN por metro quadrado, o que seria do fator de segurança de 5 a 30 kN por metro quadrado. Eu poderia estudar a variação da coesão e como que ela influencia no fator de segurança da estabilidade dessa encosta. Tá? Então, aqui estão, né, os parâmetros, nesse caso foram estimados, né, mas o melhor seria se fossem determinados a partir de ensaios de laboratório. Tá? O cálculo, partimos então para o cálculo do peso de cada fatia e para a pressão atuante de cada fatia. E aí a gente deve analisar o quê, né? Analisar as camadas existentes em cada fatia, a posição do lençol freático em cada fatia e desenvolver uma equação que atenda às duas condições anteriores. Tá? Então, no nosso caso, esse exemplo aqui que a gente está fazendo, nós temos duas condições diferentes. Tá? As fatias 1, 2, 3, 4 e 5, o lençol freático está aqui. Ó. Então, o lençol freático ele não está dentro dessas camadas. Então, nós temos só o solo 1 natural, que é a argila na condição natural, ou úmida, e o solo 2, que é o silt na condição natural ou úmido. Tá? Já as fatias 6 a 10, o lençol freático está acima da superfície de ruptura. Portanto, está dentro de cada fatia. Então, as fatias 6, 7, 8, 9 e 10, existe lençol freático, né? E em todas elas, neste caso, o lençol freático está no solo 2, no silt. Em nenhum momento passou para a argila. Então, a gente tem nas fatias de 1 a 5, 2 solos sem água
nas fatias de 6 a 10, dois solos. O primeiro solo natural, aqui natural, o segundo solo natural, acima do lençol freático, e aqui o solo 2 saturado. Né? Então, nós vamos ter o gama natural do solo 1 aqui, aqui o gama natural do solo 2, e aqui o gama saturado do solo 2. Tá? Então, é assim que a gente vai montar essas equações. Montar para calcular o peso da fatia 1 a 5 sem água, de 6 a 10 com lençol freático atuante na segunda camada. Tá? Vamos ver como desenvolver essas equações, então. Eu coloquei aqui para facilitar o entendimento, ó, né? Esse desenho que já tem aqui as especificações. Ó, né? Então, a condição das fatias de 1 a 5, argila siltosa úmida ou natural, silt úmido ou natural. Então, como vai ficar a equação do peso da fatia? Peso específico da argila vezes a espessura dela, peso específico natural da argila vezes a espessura dela, mais peso específico do silt natural vezes a espessura dele. O resultado a gente soma e multiplica pela largura L, no caso de Felemes, da fatia 1. Tá? Quando a gente faz o cálculo, então, na segunda condição, aquela que são para as demais fatias, né? As fatias de 6 a 10, então a gente tem argila siltosa na condição natural, vezes a espessura dela. Aqui, ó, silt acima do lençol freático, ele está natural, vezes essa espessura aqui, ó. Essa espessura, como que a gente determina? É a espessura do silt menos a altura de coluna d'água. Z2 menos ZA. Aqui, ó. E tem ainda uma parte aqui do silt que está abaixo do lençol freático. Então, é o solo gama do solo 2 saturado. Vezes, qual é a espessura dele? A espessura do solo 2 saturado é a própria altura de coluna d'água. Tá? Então, de novo, solo 1 natural, solo 2 natural, solo 2 saturado, vezes as respectivas espessuras. Tudo isso a gente soma e multiplica pela largura da fatia. Tá? Então é assim que a gente vai utilizar esses cálculos. Tá? Então, fica bem tranquilo aí esse cálculo. O importante é vocês enxergarem, né? Montarem as equações que vocês vão utilizar no peso das fatias, tá? Entendendo qual é o problema. Tem que desenvolver as equações. Tá? Então, a gente desenvolve as equações aqui, ó, de acordo com cada fatia, cada camada envolvida e a posição do lençol freático. Então, a gente tem que voltar para cá, né? E enxergar, tentar enxergar o que ocorre dentro de cada fatia. Tá? E, por fim, né, determinados pesos e poro... Ah, tá. A poro-pressão, né? Perdão, faltou a poro-pressão. A poro-pressão é o cálculo da pressão de coluna d'água, né? Então, aqui a gente tem, ó, a altura de coluna d'água aqui, né? Então, aqui o ZA, né? E a poro-pressão, o que é? O peso específico da água vezes a altura de água, o ZA. Nós adotamos peso específico de água, 10 quilonewtons por metro cúbico. Tá? Só ver aqui se... Não, vamos voltar. Então, aqui, ó, né, o peso específico da água, 10 kg por metro cúbico, vezes a altura de coluna d'água. É simples o cálculo
da poropressão em cada fatia. Tá? Terminados os cálculos do peso e da poropressão em cada fatia, a gente vai para o cálculo do fator de segurança. Né? Nesse caso aqui, do Fellenius, né? Poderia adotar outra equação, Bishop, Yambu, Spencer. Né? A aplicação da equação de Fellenius, o uso dos cálculos dos pesos e poropressão em cada fatia. Então, a gente tem a parte superior, que é a parte da parcela de resistência. Então, esse aqui é o cálculo da resistência e isolamento do solo. Né? E a parte inferior é o peso da fatia paralelo à superfície de ruptura, ou seja, gerando carga. Então, a parte superior é resistência, a parte inferior é solicitação. Nós montamos uma tabela desse tipo, onde nós temos o peso de cada fatia, né? A poropressão em cada fatia, e nós reproduzimos o cálculo da parte superior da equação de Fellenius em cada fatia, assim como também a parte inferior. No final, a gente faz o somatório, e a relação, a razão entre os somatórios, nos dá o fator de segurança. Vamos fazer um exemplo, que aí vai ficar mais claro esse cálculo por Fellenius, tá? Coloquei aqui, então, tinha até mexido aqui no parâmetro, deixa eu voltar para os parâmetros originais, né? Copiar aqui. Isso. Tá? Aqui também, talvez eu tenha mexido nas dimensões das fatias, então, deixa eu copiar. Tá? Então, aqui estão os dados que a gente precisa, né? Quais são, né, os dados? Dados de dimensões das fatias e parâmetros geotécnicos dos materiais envolvidos. Tá? Coesão, atrito, peso específico, úmido, natural e saturado. As dimensões das fatias, a largura L, a largura B, tem métodos que utilizam a largura da horizontal, Z1, espessura do solo 1, Z2, espessura do solo 2, ZA, altura de coluna d'água, alfa, inclinação da superfície de ruptura em cada fatia. E a gente começa com o peso da fatia. Né? Como eu comentei com vocês, a fatia 1, 2, 3, 4 e 5 não tem água. Até coloquei aqui uma observação, ó, sem água. Né? Então, quando não tem água, a gente vai utilizar essa equação. Nas fatias 6, 7, 8, 9 e 10, o lençol freático está acima da superfície de ruptura. Então, aí nós vamos utilizar essa equação aqui. Então, vamos fazer um exemplo da aplicação de cada equação. Tá? Vou zerar aqui essa equação. Vamos lá. Né? Igual. Então, abre-se dois parênteses aqui. Peso específico do solo 1 natural. Solo 1 natural está aqui, ó, argila natural. Vezes, né? O Z1 na fatia 1, espessura do solo 1 na fatia 1. Deixa um parênteses, mais, abre parênteses. Gama nat 2, peso específico do solo 2, o silt, na condição natural. Vezes o Z2, a espessura do silt na fatia 1. Fecha dois parênteses, multiplica pelo L. Né? Aliás, não, tá certo, multiplica pelo F, tá correto. Né? Multiplica pelo L, que é a largura da fatia. Tá? Então, tá ali o valor do peso da fatia. Tá? Adotamos o gama do solo 1 e do solo 2, ambos natural, Z1 e Z2, e o L da fatia 1. Tá? Assim a gente fez para a fatia 2, olha lá, ó, né? Só que o Z1, o Z2 e o L são dados da fatia 2, o gama natural do solo 1 e do solo 2 permanecem iguais, aqui a fatia 3, o L, Z1 e Z2 da fatia 3, gama natural do solo 1 e 2, fatia 4 e fatia 5. Tá? Na fatia 6, vou zerar aqui também, porque a gente vai aplicar essa equação aqui. Ó, tá? Então, essa equação é igual. Vou abrir dois parênteses. Gama do solo 1 natural. Aqui, ó, gama do solo 1 natural. Vezes Z1. Estou na fatia 6. Z1 na fatia 6. Aqui, ó. Fecha. Mais, abre parênteses.
Gama 2 natural, silt, peso específico natural, vezes, abre parênteses, Z2 menos ZA. Z2 menos ZA. Fecha parênteses. Mais, abre parênteses, gama 2 saturado, silt na condição saturado, vezes, agora, o ZA. ZA na fatia 6. Aqui, ó. Fecha todos os parênteses e multiplica pelo L. O L da fatia 6. Então, enter. Tá? Então, está aqui, ó. Peso da fatia 6. Tá? Gama do solo 1 natural vezes Z1. Gama do solo 2 natural vezes Z2 menos ZA. Gama do solo 2 saturado vezes o ZA. Tudo isso multiplicado pelo L. Tá? Dessa forma, nós calculamos para as fatias 7, 8. Repare que os gamas permanecem os mesmos. O L, Z1, Z2 e ZA mudam de cada fatia. Fatia 9, fatia 10. Tá? Então, está ali o cálculo do peso das fatias. Né? Aí vem o segundo cálculo, agora é a poro-pressão. Poro-pressão é um cálculo bem simples, né? Visto que é o peso específico da água, 10 kg por metro cúbico, vezes a altura de coluna d'água. Então, a gente tem uma coluna aqui que é o ZA, altura de coluna d'água em cada fatia. Nas fatias de 1 a 5 é 0, porque não tem água dentro das fatias. E aqui estão, nas fatias 6 a 10, as respectivas alturas de coluna d'água. Tá? 1,5 vezes 10, 15. 3 vezes 10, 30. Né? Então, essa é uma aplicação direta do cálculo. Ó. 10 vezes o ZA. Né? Fatia 6, fatia 7, o ZA da fatia 7, ZA da fatia 8, ZA da fatia 9, ZA da fatia 10. Tá? Então, a gente tem as poropressões calculadas aqui. E aí chegamos no cálculo final, que é o cálculo do fator de segurança. Tá? Aqui é a parte superior da equação de Felenius, aqui é a parte inferior. Essa aqui é a parte superior e a parte inferior da equação. Só voltando lá para ver a equação, está aqui. Ó. Parte superior e a parte inferior. Na parte superior, nós adotamos coesão vezes L mais peso da fatia cosseno de alfa, menos poro-pressão vezes L, fecha parênteses, tangente do ângulo de atrito. Reparem que o tangente do ângulo de atrito, ele multiplica a partir do peso da fatia. A coesão não entra nesse cálculo, nessa multiplicação em relação à tangente do ângulo de atrito. Tá? Eu coloquei aqui o destaque da coesão e do atrito. Deixa eu explicar o porquê, né? Aqui, ó, coesão e o atrito. A coesão e o atrito que a gente vai adotar, então, o peso, para cada fatia, eu vou fazer esse cálculo para as fatias 1, 2, 3, até a fatia 10, vou adotando o L, o peso da fatia, o alfa, a poropressão da fatia, o L de cada fatia. Agora, a coesão e o ângulo de atrito vai depender de qual material está em contato com a superfície de ruptura. Vamos voltar para cá. Ó. Tá? Aqui. Ó. Reparem que as fatias 1 e 10, a superfície de ruptura, ela inicia no solo 1, na argila, e depois ela passa para o solo 2. Tá? Então, aqui está envolvida a coesão e o atrito do solo 2. Né? Mas aqui na frente, no início da superfície de ruptura, estaria a coesão e o atrito do solo 1. Tá? Isso ocorre na fatia 1 e na fatia 10,
aqui tem uma parte da superfície na argila, solo 1, e uma parte no solo 2, no silt. Já as demais fatias, todas elas, a superfície de ruptura começa e termina no contato do silt com alteração de rocha, né? E o que vale é o material que está dentro da fatia, então é silt. Tá? Aqui, ó. Então, todos eles aqui ó, iniciam e terminam no mesmo material, no silt. Em nenhum momento eu invadir a alteração de rocha, né? Está no contato do silt. Então, com alteração de rocha, então vale o silt. Então, todos os demais, as demais fatias, a coesão e o atrito serão do silt, porque é ele que está em contato com a superfície de ruptura. Tá? Então, nós vamos adotar nas fatias 1 e 10 os parâmetros de coesão e atrito do solo 1. Para as demais fatias, vamos adotar a coesão e o ângulo de atrito do silt, que é o solo 2. Tá? Então, vamos ver como que a gente faz esse cálculo aqui, né? Eu vou zerar aqui o primeiro. Né? Vamos fazer, então, igual. Abre parênteses, abre dois, abre um parênteses só, né? Um parênteses, coesão vezes L. Coesão 1, solo 1, vezes o L da fatia 1. Mais, abre parênteses de novo, peso da fatia 1, vezes cosseno. O Excel, ele pede para determinar em radiano, né? Os ângulos estão em graus. Radiano do alfa. Alfa da fatia 1. Menos poro pressão vezes L. Poro pressão da fatia 1 vezes L da fatia 1. Fecha parênteses. Agora podemos fechar o parênteses até o W, né? Vezes tangente do ângulo de atrito, que nesse caso é o solo 1. Fechou o parênteses. Aqui. Tá? Então, vamos lá. Nós temos, então, C vezes L, coesão vezes L, coesão do solo 1 vezes L da fatia 1, mais peso da fatia 1 vezes cosseno do alfa da fatia 1, menos poro pressão da fatia 1 vezes L da fatia 1, vezes tangente do ângulo de atrito do solo 1. Tá? Então, esse é o cálculo que nós adotamos para a fatia 1 aqui. Ó. Tá? Tem que sempre olhar se continua gravando, tem que voltar aqui de vez em quando ela interrompe a gravação, que foi o que aconteceu na etapa anterior. Tá? Agora, dessa forma, eu montei a equação da parte superior de Frobenius para a fatia 1. Quando eu vou fazer para a fatia 2, eu tenho que pegar os dados da fatia 2. Então, eu vou fazer aqui. Né? É igual. Vamos lá. Abre parênteses. T vezes L. Da fatia 2 até a fatia 9, a coesão e o atrito são do solo 2. É o silt que está em contato com a superfície de ruptura. Então, coesão, não do solo 1, mas sim do solo 2. Coesão vezes L, largura da fatia 2. Mais, abre parênteses, peso da fatia 2, vezes cosseno do alfa da fatia 2.
menos poro pressão da fatia 2 vezes o L da fatia 2. Fecho esse parênteses e multiplico pelo tangente do ângulo de atrito. Neste caso, também do solo 2. Então, tá ali. Ó. Então, coesão vezes L, mais peso da fatia, cosseno do alfa da fatia 2, menos poro pressão vezes L da fatia 2, tudo isso aqui, do W até a poro pressão, aqui vezes L, a gente fecha o parênteses e multiplica pelo tangente do ângulo de atrito, nesse caso do solo 2. Tá? Isso aqui repete para todas as equações, sempre variando, né, o L, o alfa, né? Então, olha aqui, ó, vou diminuir só para vocês enxergarem, né? Olha ali, ó, né? Fatia 3, peso, poro, pressão, L e alfa da fatia 3. Fatia 4, peso, poro, pressão, L e alfa da fatia 4. Fatia 5, peso, poro pressão, L e alfa da fatia 4. 5, perdão. Né? Fatia 6. Né? Fatia 7. Fatia 8. 9. Agora, na fatia 10, vai voltar a ser os parâmetros de coesão e atrito do solo 1. Olha, observem aqui. Ó. L e alfa da fatia 10, peso e poro pressão da fatia 10, porém coesão e atrito do solo 1. Tá? Então, aí a gente calculou a parte superior da equação e faz um somatório, né? Repare que aqui é um somatório. Então, a gente soma as parcelas de resistência de cada fatia. A parte inferior é mais simples, é o peso da fatia vezes seno de alfa. Vou fazer aqui um exemplo para vocês. É igual peso da fatia, que estou calculando a fatia 1, peso da fatia 1 vezes seno do alfa da fatia 1. Faltou ali um parênteses, né? Então, tá aqui, ó. Peso da fatia 1, seno do alfa da fatia 1. Tá? Aqui a gente vai fazer para todos, aí não tem variação, não entra coesão, atrito, nada, né? Então, aqui é só ir alterando o peso e o alfa. Né? Fatia 2, fatia 3, peso da fatia 3, alfa da fatia 3. Fatia 4, peso da fatia 4, vezes seno de alfa da fatia 4. E assim por diante, né? Fatia 5, 6, 7, 8, 9 e a fatia 10. Peso da fatia 10, seno de alfa da fatia 10. Tá? Também se tem um somatório, né? Somatório de todas as parcelas de solicitação, já que esse peso seno de alfa é uma componente paralela à superfície de ruptura. O fator de segurança nosso será o quê? Né? Será a divisão, né, a relação entre o somatório das forças de resistência pelas forças de solicitação. 14.275 dividido por 11.880 deu 1,202. 1,202 o fator de segurança. Tá? Esse fator de segurança é para essa análise que a gente fez aqui. Ó, tá? Ou seja, o que a gente tem aqui são os fatores de segurança para essa condição, né, uma superfície de ruptura que parte do ponto A até o ponto B, passando pelo silt, na zona de transição ali no contato do silt com alteração de rocha. Né?
partindo lá de uma cota bem alta, lá, né? Está lá uma superfície de ruptura, a cota 70 até a cota 28, por aí, 27, 26, por aí. Então, 26 por aí. Então, a gente tem essa encosta aqui, não, esse talude, enfim, está na condição natural ainda, deu um fator de segurança para aqueles parâmetros 1.2. Tá? Esse parâmetro, se é alto ou é baixo, a gente tem que avaliar de acordo com a norma brasileira de estabilidade de encostas, NBR 11682. Tá? A NBR 11682, estabilidade de encostas, ela apresenta na tabela 3 os fatores de segurança mínimos para critérios de segurança em taludes, encostas. Né? E esse análise de segurança tem a ver com risco a perdas de vidas humanas, danos materiais e danos ambientais. É uma análise um pouco subjetiva, mas a norma estabelece alguns critérios. Né? No que se refere à perda de vidas humanas, risco alto, médio e baixo está associado muito a permanência de pessoas ou passagem de pessoas próximas a esse talude, a essa encosta. Então, por exemplo, há casas, edificações onde residem pessoas, essas pessoas permanecem lá para morar, residir. Então, risco alto. Tem uma fábrica, uma empresa, algo assim, as pessoas permanecem naquele local, né, durante todo o horário de trabalho deles, então é um risco alto também. Tem uma estrutura mercado, supermercado, shopping, enfim, tem uma quantidade grande de pessoas que vão lá fazer compras, enfim, permanecem por um período, mas permanecem, também é um risco alto. Né? O risco médio já está associado à não permanência, talvez, de pessoas, permanência moderada, que eles chamam, ou até mesmo a passagem de pessoas. Né? Eu não comentei no risco alto, mas, por exemplo, uma rodovia, por exemplo, a BR-101, BR-470, aliás, né, todas em Santa Catarina, mas que tem um trânsito muito intenso, passa muitos veículos próximos a um talude, a uma encosta, deve ser considerado como risco alto. As pessoas não permanecem, mas passam muito próximas àquela área de risco. Tá? O risco médio e o risco baixo estão associados à permanência ou passagem menor de pessoas, né, quer seja habitando, trabalhando, ou simplesmente passando por ali. Né? Danos materiais e ambientais está muito associado a recursos naturais, né, áreas de APP, cursos d'água, nascentes, algum ecossistema frágil, enfim, precisa de preservação, né, aquele caso das barragens lá em Minas Gerais que romperam, né, e afetaram o Rio Doce, então, né, trouxeram muita contaminação de minério de ferro no rio, mortandade de peixes, enfim, aí tem um aspecto ambiental bastante agressivo, né? E os danos materiais estão associados a ter alguma estrutura construída de alto valor. Pode ser um shopping, pode ser uma fábrica, pode ser um momento que instalou até torres de alta tensão, né? Não é alto valor, mas é prioritário em termos né, de serviços. Tudo isso é considerado pela norma. Tá? De forma que, analisando perda de vidas humanas e danos materiais e ambientais, os fatores de segurança mínimos variam, né, de 1.2 a 1.5. Tá? O nosso caso aqui, nosso exemplo deu 1.2, né, 1.202. 1.2 ele só atenderia para risco baixo de perda de vidas humanas e danos materiais e ambientais. Não seria um exemplo, se tivesse aqui uma estrada aqui, que seja, já teria que ser um risco alto, né? Porque estaria passando veículos, se tiver casas, habitações, estruturas construídas aqui embaixo, que esse movimento de terra pode afetar e chegar lá, já tem que ser considerado nível alto também, tá? Então, não passaria, o nosso talude aqui não passaria num fator de segurança mínimo para risco alto ou médio para perda de vidas humanas, danos materiais e ambientais. Tem que ser melhorado, quer seja por um sistema de contenção, botar uma estrutura de contenção para aumentar esse fator de segurança. Ali está na condição natural. Tá? Deixa eu mostrar uma outra condição para vocês aqui, tá? Que é
a condição em que eu posso variar, né? Vamos ver o que acontece, né? Se nós quiséssemos alterar, por exemplo, o lençol freático, né? Ocorreu um período de chuva muito intenso, prolongado, e o lençol freático agora passou a atuar nessa linha aqui, ó. Opa, aqui não, né? Deixa eu voltar, já saiu, não. Que é assim, ó. Repare que o lençol freático, ele subiu e isso fez aumentar a altura de coluna d'água. Então, a água está agindo agora aqui, ó. Né? Então, cada fatia, antes as fatias de 1 a 5 não tinham água. Agora só a fatia 1 não tem água. A fatia 2, 3, 4 e 5 tem água. Nas fatias 6, 7, 8, 9 e 10, que já tínhamos feito uma consideração de água, aumentou o nível de água, aumentou o ZA. Né? E o que isso interfere na análise de estabilidade? Então, por exemplo, aqui, ó, né? Se pegarmos o ZA e alterarmos, né? A fatia 2 passa a ter 1 metro de coluna d'água, aqui 2 metros, 2 metros, 2, aqui 3,5, aqui 4,5, 4,5. Estou elevando o nível de água em cada fatia, tá? Ao aumentarmos a altura de coluna d'água em cada fatia, nós alteramos a poro-pressão e o peso das fatias. Consequência, o fator de segurança baixou de 1,202 para 1,107. Tá? Então, repare que a elevação do nível de água faz diminuir o fator de segurança. Tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar trazendo mais. Não confundir, né? Mas aqui, ó. Tá? Então, o fato de nós elevarmos o nível de água, eu chutei aqui valores, né? Mas só quis elevar o nível de água, só não mexi na fatia 1, né? E elevei o nível de água em todas as demais fatias. Conclusão, o fator de segurança baixou de 1,202 para 1,107. Tá? Também podemos alterar, né, deixa eu já voltar aqui para essa condição aqui, ó, ZA. Não, que agora sem. Já como estava antes, né? Vou voltar para 1,202, ó. Tá? E também podemos, como eu comentei, estudar diferentes valores de coesão. Então, aqui podemos trabalhar de 5, ó, passar a coesão da argila para 5 kPa. Fator de segurança baixou de 1,202 para 1,16. 10 kPa. 1,17. 15 kPa. Repara, eu posso ir alterando os parâmetros. Geralmente a gente trabalha com uma coesão e vê a influência dele nos valores do fator de segurança. Num evento de chuva muito intenso, prolongado, pode ocorrer a alteração do valor da coesão num solo saturado, ou um solo, né, com excesso de umidade. Né? E a partir daí, baixa a coesão de uma forma drástica. Então, antes estava 27, né? Podemos chegar até 30 aqui naquela análise de 5 a 30, aí o fator de segurança já sobe em relação ao 27, né? Passa para 1,208. Tá? Enfim, essa é a forma de aplicação do método de Felenius. É tranquilo, a gente tem que apenas organizar esses cálculos, né? De uma forma que fique fácil o entendimento, para não se perder nas contas, mas é tranquilo de fazer esse efeito. Eu sempre chamo a atenção que, para mim, o mais importante é a gente ter um modelo geotécnico, definição de bons parâmetros geotécnicos, que aí a ferramenta de cálculo vai se tornar apenas uma ferramenta, né? Mas não dá para jogar a responsabilidade a ela para que o valor dê bom ou ruim, né? Ou
ou desejável. Geralmente a gente precisa de bons documentos, de documentos de consulta. E no que se refere a desenvolvimento de equações, basicamente está em cima do peso das fatias. O peso da fatia não tem uma equação pronta, vocês têm que olhar o que, de fato, está acontecendo em cada fatia e, a partir dali, desenvolver a equação do peso dessas fatias. Certo? Então, era isso. Eu vou postar uma atividade, eu vou anexar o link, os links das gravações para vocês, e também a atividade 3. Nessa atividade 3, vocês não vão precisar calcular as dimensões das fatias, os parâmetros, eu já dou pronto. O que eu fiz vocês vão ver na atividade 3, na M3, é que eu dei condições diferentes do talude, ou seja, dentro do talude na condição natural, totalmente saturado, totalmente seco, com escavação na base do talude, enfim, né? Eu fui mudando as condições de contorno desse talude, né? E a partir dali vocês vão recalcular os fatores de segurança. Mas isso vai ser explicado melhor, né? Quando for postado o link, ok? Então era isso, gente. Até mais.